E aí, moçada, beleza? Bom, vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Física. Essa nossa primeira questão é uma questão que fala a respeito da confusão que as pessoas fazem com algumas unidades, principalmente as unidades que trabalham com energia e unidades que trabalham com potência. Vamos para a questão então. Ó. No site www.câmara.gov.br, no dia 4 de março de 2009, foi postado um discurso de um deputado federal. A seguir está transcrita uma parte dele. Somente nas cidades de Bagé, Pedras Altas e Pinheiro Machado serão instalados 4 parques eólicos que juntos produzirão 840 megawatts por hora. Esse total é superior à quantidade de energia elétrica gerada pela usina termoelétrica de Candiota, que atualmente gera 500 megawatts. Qual é a inadequação física contida no discurso? A. A mistura de unidades pertencentes a diferentes sistemas de medida. B. A utilização da unidade megawatt para expressar valores de potência. C. O uso da mesma unidade para energia eólica e energia elétrica. D. A utilização da unidade megawatts por hora, quando uma correta unidade de energia seria megawatts vezes hora. E a escrita da unidade de potência com inicial minúscula, visto que, sendo o sobrenome de James Watt, deveria ser grafada com letra maiúscula. Olha, um erro ou inadequação conceitual bastante comum é trocar a unidade de energia, que é megawatt vezes hora, que a gente fala direto megawatt hora, por megawatt por hora, megawatt dividido por hora, que não tem qualquer significado físico. Vale salientar que a unidade watt utilizada para potência, ela já envolve a ideia de energia dividida por tempo e tem o mesmo significado de joule por segundo. Então, lógico, a alternativa correta é a alternativa D. Ela fala lá, utilização da unidade megawatts por hora, quando uma correta unidade de energia seria megawatt vezes hora. Vamos agora para a questão de número 2. A tabela a seguir mostra a potência elétrica de alguns aparelhos eletrodomésticos, a quantidade desses aparelhos numa residência e o tempo médio de utilização diária deles. Lâmpadas. São 60 watts, 5 unidades, 2 horas por dia. Geladeira, 200 watts, 1 unidade e utilizada 24 horas por dia. Televisor e DVD juntos, potência de 200 watts, são 2 unidades, 2 horas. O chuveiro elétrico, 2.200 watts, 1 unidade, 1 hora. E máquina de lavar, 800 watts, 1 unidade, 2 horas. Sabendo-se que o preço cobrado por cada quilowatt-hora de energia elétrica consumida depende do consumo total, conforme mostra o próximo gráfico, determine em reais o valor da conta mensal dessa residência. Olha lá, esse gráfico mostra qual que é o preço do quilowatt-hora em função do consumo total de uma residência. Por exemplo, ó, se na residência o consumo estiver entre 0 e 50 kWh, a pessoa não tem que pagar nada por isso. Agora, se estiver entre 100 e 150 kWh, cada kWh vai ter um custo de 36 centavos. E se a pessoa tiver um consumo mensal acima, por exemplo, de 250 kWh, aí o preço do kWh já passa para 60 centavos. As alternativas: A, 80, B, 100, C, 120, D, 150 e 180. A questão fornece dados sobre a potência e o tempo de utilização de diversos aparelhos elétricos de uma residência. Em seguida, ela apresenta num gráfico como é que o preço do quilowatt-hora varia de acordo com o consumo total mensal. Então vamos aos cálculos. Bom, primeiro as lâmpadas. A potência de uma lâmpada é 60 watts. Como são 5 lâmpadas, 60 vezes 5, 300 watts. Aí, usando aquela equação, energia é potência vezes o intervalo de tempo. A energia fica 300 watts vezes o tempo de 2 horas, o que vai dar 600 watt-hora. Mesmo cálculo agora para a geladeira. A potência da geladeira é 200 watts. Como tem uma geladeira apenas, a potência total de geladeiras dá 200 watts. Energia é potência vezes tempo. Então, a energia fica a potência, que é 200, vezes o tempo de 24 horas, já que a geladeira é utilizada o dia inteiro. Fica ligado o tempo todo. Portanto, a energia vai dar 4.800 watt-hora. Televisor e DVD juntos. A potência é 200 watts. São 2 unidades, então vai dar 400 watts.
Então, a energia é potência vezes tempo, então a energia vai ficar potência, que é 400, vezes o tempo de 2 horas, dá 800 watt-hora. Próximo, chuveiro. A potência é de 2.200 watts. Considerando um chuveiro só, a potência total vai dar 2.200 watts mesmo. Energia é potência vezes tempo. Então a energia é 2.200 vezes 1, que é o tempo de utilização, 1 hora, vai dar 2.200 watt-hora. E por último, máquina de lavar. A potência dela é 800 watts, vezes uma máquina que tem na residência, a potência total vai dar 800 watts mesmo. Energia é potência vezes tempo, então fica a energia, a potência que é 800, vezes o tempo de uso, que é 2 horas, dando 1.600 watt-hora. Somando todos esses resultados, nós vamos ter a energia total por dia. 600, mais 4.800, mais 800, mais 2.200 e mais 1.600. O que vai resultar em 10.000 watt-horas, ou como a gente costuma dizer, 10 kWh. A energia por mês, então, vai ser 10 kWh, só que vezes 30 dias, o que vai dar um total de 300 kWh mensal. Bom, agora nós já temos todos os dados necessários para fazer a questão. Para consumos acima de 250 kWh, que é o caso dessa residência, foram 300 kWh, o preço de cada quilowatt-hora é de 60 centavos, como mostra o gráfico. Assim, o valor a ser cobrado nessa conta de energia vai ser 300, que é a quantidade de quilowatt-hora consumida no mês, vezes 0,6, que é os 60 centavos por cada quilowatt-hora, o que vai dar R$ 180. Com o resultado encontrado, a alternativa correta é a alternativa E, como você pode verificar. Bom, agora nós vamos para a terceira questão, que ela trata de uma comparação entre lâmpadas fluorescentes e lâmpadas incandescentes. De acordo com o fabricante, uma lâmpada fluorescente, cujos valores nominais são 11 watts e 127 volts, equivale a uma lâmpada incandescente de valores nominais 40 watts, 127 volts. Essa informação significa que, alternativa A, ambas transformam a mesma quantidade de energia elétrica em energia térmica e produzem a mesma luminosidade. B, ambas transformam a mesma quantidade de energia elétrica em energia térmica, mas a luminosidade da lâmpada fluorescente é maior. C, ambas transformam a mesma quantidade de energia elétrica em energia térmica, mas a luminosidade da lâmpada incandescente é maior. D, a lâmpada incandescente produz a mesma luminosidade que a lâmpada fluorescente, transformando menor quantidade de energia elétrica em energia térmica. E E, a lâmpada fluorescente produz a mesma luminosidade que a lâmpada incandescente, transformando menor quantidade de energia elétrica em energia térmica. É lógico que lâmpadas são aparelhos destinados a produzir luminosidade, é isso que se espera. Assim, se o fabricante afirma que as duas lâmpadas se equivalem, ele quer dizer então que elas produzem a mesma luminosidade, iluminam da mesma forma. Como a potência nominal da lâmpada fluorescente, 11 watts, é menor que a da lâmpada incandescente, que é 40 watts, a primeira então transforma a menor quantidade de energia elétrica em energia não elétrica, no caso seriam luminosa e térmica. Assim, vamos fazer o seguinte, vamos usar o índice F para representar a lâmpada fluorescente e o índice I para representar incandescente. E vamos fazer alguns cálculos aqui. A energia luminosa da fluorescente mais a energia térmica da fluorescente tem que ser menor do que a energia luminosa da incandescente mais a energia térmica da incandescente. Sabendo que a energia luminosa da fluorescente e a energia luminosa da incandescente têm que ser iguais, porque elas têm luminosidades iguais, porque elas iluminam da mesma forma, essa equação então ela pode ser reescrita assim, A energia térmica da fluorescente é menor que a energia térmica da incandescente. E esse resultado ele está de acordo com o que é falado na alternativa E. A lâmpada fluorescente produz a mesma luminosidade que a lâmpada incandescente, transformando menor quantidade de energia elétrica em energia térmica. A próxima questão é uma questão que continua falando sobre lâmpadas. E ela trata de um exemplo real ocorrido aqui no Brasil e que foi um problema de economia popular. Dá uma olhada como é interessante. Quando uma lâmpada incandescente é ligada, a corrente elétrica percorre o seu filamento de metal condutor, que se aquece por efeito Joule e emite energia luminosa. No Brasil, por determinação judicial, a partir de 13 de outubro de 1999, foi proibida a fabricação de lâmpadas feitas para operarem na tensão de 120 volts e foi recomendada a substituição por lâmpadas projetadas
para funcionamento com 127 volts. Assinale qual das alternativas a seguir apresenta uma explicação plausível para justificar essa determinação legal. Alternativa A. Em muitas cidades brasileiras, a tensão da rede elétrica é de 220 volts. Dessa forma, as lâmpadas proibidas operavam abaixo da tensão nominal e geravam pouquíssima luminosidade. B. Na maioria das cidades brasileiras, a tensão da rede elétrica é de 127 volts. Assim, lâmpadas de 120 volts estariam funcionando com uma tensão acima da nominal, brilhando mais intensamente do que o desejado e tendo durabilidade bastante diminuída. C. Na maioria das cidades brasileiras, a tensão da rede elétrica é de 120 volts. Assim, a substituição de lâmpadas de 120 volts por outras de 127 volts era uma forma de se gerar mais luminosidade com o mesmo consumo de energia elétrica. D. O custo de produção das lâmpadas de 127 volts é o mesmo que o de lâmpadas de 120 volts. Assim, ambas chegam ao consumidor final com o mesmo preço, mas a de 127 volts produz maior luminosidade em qualquer tensão, mostrando-se mais econômica. E a alternativa E. As lâmpadas de 120 volts só podem ser do tipo incandescente, enquanto as de 127 volts podem ser também fluorescentes, que são reconhecidamente mais econômicas. Olha, na maioria das cidades brasileiras, a tensão da rede elétrica é realmente de 127 volts. Nós temos algumas cidades, principalmente no litoral, que utilizam a tensão de 220 volts, mas não é o padrão, o normal é 127 mesmo. Dessa forma, as lâmpadas de 120 volts, que eram produzidas e usadas antigamente, elas trabalhavam com uma tensão acima da nominal. Isso fazia com que elas queimassem mais rapidamente do que deveriam, mais ou menos uma durabilidade cerca de 54% menor, gerando um problema de economia popular. Então, em defesa do consumidor, a partir de 1999, uma determinação legal proibiu a fabricação das lâmpadas de 120 volts, sendo que a comercialização delas foi desautorizada pouco tempo depois. Sim, a alternativa correta é a B. Na maioria das cidades brasileiras, a tensão da rede elétrica é de 127 volts. Assim, lâmpadas de 120 volts estariam funcionando com uma tensão acima da nominal, brilhando mais intensamente do que o desejado e tendo durabilidade bastante diminuída. Bom, vamos lá então para a questão de número 5, que é uma questão que trata de magnetismo. Em uma mesa plana e horizontal é colocado o ímã mostrado a seguir. O desenho representa ainda algumas linhas de seu campo magnético. Uma bússola que parte do ponto P é deslocada lentamente, realizando um movimento circular uniforme ao redor do ímã. Considerando desprezível o campo magnético terrestre, ao final da primeira volta da bússola, sua agulha terá completado, em torno de seu próprio eixo, um número de voltas igual a... Alternativa A, 1/4 de volta, B, meia volta, C, uma volta completa, D, 2 voltas completas ou E, 4 voltas completas. Para entender como é que gira a agulha da bússola que vai se movimentar ao redor do ímã em forma de barra, é melhor visualizar um desenho. No desenho vão ser destacados 4 pontos. De início, o polo norte da agulha da bússola está voltado para o polo sul do ímã, o que significa que esse polo norte está voltado para cima na figura. Girando 90 graus ali no sentido horário, dá para ver que o polo norte da agulha continua sempre apontando no sentido das linhas de força, das linhas de campo. Nesse caso, então, esse polo norte agora está voltado para baixo. Bom, quer dizer que em 90 graus do giro da bússola, a agulha dela teve que fazer um giro de 180 graus. Bom, se olhar o terceiro desenho agora, o polo sul da bússola fica voltado para o polo norte do ímã, o que significa dizer que nos próximos 90 graus do giro da bússola, mais uma vez a agulha dela teve que girar 180 graus. Resumindo, a cada meia volta que a bússola percorre, a agulha dela dá uma volta inteira. Consequentemente, em uma volta da bússola, a agulha tem que dar 2 voltas, o que combina com a alternativa D de dado. Agora nós vamos para a questão de número 6, que ela é interessante porque ao mesmo tempo que ela trata do consumo energético de uma pessoa, ela exige do candidato que ele saiba avaliar coisas que acontecem no dia a dia, ou seja, é necessário um conhecimento de mundo.
Um adulto em repouso tem um consumo energético de praticamente 1,5 quilocalorias por minuto para manter sua atividade metabólica. Sabendo-se que uma caloria corresponde a aproximadamente 4 joules, determine qual dos aparelhos a seguir apresenta potência numericamente parecida com a de um adulto que não está desenvolvendo atividade física intensa. A. Carregador de bateria de celular. B. Rádio-relógio. C. Lâmpada incandescente. D. Forno micro-ondas. Ou E. Chuveiro elétrico. Bom, a primeira coisa nesse exercício é fazer a parte de cálculos. Alguns podem pensar que é direto ir para a alternativa, mas não. É necessário realmente um cálculo para chegar ao resultado. Vamos fazer primeiro ali, ó. A variação de energia, ela foi dada em quilocaloria. Temos que transformar para joules. Então, 1,5 quilocalorias corresponde a 1,5 vezes 10 à terceira. Só que ainda vezes 4, porque cada caloria corresponde a 4 joules. Então, você vai ter um total de 6.000 joules. O intervalo de tempo, que a gente costuma chamar de ΔT, é de 1 minuto ou, no sistema internacional, 60 segundos. Utilizando a equação de potência, potência é a variação de energia sobre o tempo, ou potência é a quantidade de energia que se transforma num certo intervalo de tempo, temos potência é 6.000 dividido por 60, o que vai dar uma potência de 100 watts. Olha, o candidato ele não precisa saber qual é exatamente a potência de cada aparelho. Mas ele tem que ter uma noção de mundo, uma noção de vida real. Por exemplo, com exceção da nossa lâmpada incandescente, os outros aparelhos mencionados têm potência muito abaixo ou muito acima de 100 watts. Carregador de bateria, mais ou menos ali uns 5 watts. Rádio-relógio, cerca de 5 watts também. Forno micro-ondas já vai bem para cima, 1.200 watts. E um chuveiro elétrico varia entre 3.000 e 4.000, 3.500 watts ali. Então, tirando a nossa lâmpada incandescente, as outras todas são eliminadas. Então, a alternativa correta é a C, a lâmpada incandescente. Bom, agora nós vamos para a questão 7, que é uma questão que trata de algo cotidiano. Ela fala dos efeitos da passagem da corrente elétrica pelo corpo de uma pessoa. A tabela a seguir mostra os efeitos fisiológicos causados pela passagem de corrente elétrica entre as duas mãos de uma pessoa, passando pelo coração. Observe então a primeira tabela. Se a corrente elétrica estiver entre 0,001 até 0,01 ampere, o efeito fisiológico é o princípio da sensação de choque e uma dor tênue. Se a corrente elétrica estiver entre 0,01 até 0,1 ampere, aí o efeito é paralisia muscular, dor severa e dificuldade respiratória. Para a corrente elétrica entre 0,1 até 0,2 ampere, aí você vai ter como efeito fisiológico a fibrilação ventricular, geralmente fatal se não houver intervenção. Se a corrente elétrica estiver entre 0,2 até 1 ampere, parada cardíaca com recuperação possível desde que o choque cesse antes da morte. E se a corrente elétrica estiver entre 1 e 10 amperes, aí temos queimaduras graves e não fatais, se não atingirem os órgãos vitais. Essa tabela mostra que uma corrente elétrica de menor intensidade, às vezes, pode ser mais perigosa do que outra maior, pois a fibrilação ventricular, que é o cessar das contrações normais do músculo do coração, ela é fatal na maioria dos casos em que o socorro inexiste ou é tardio. A próxima tabela mostra a resistência em ohms do corpo de uma pessoa em função da tensão, diferença de potencial em volts, entre suas mãos e as condições de umidade de sua pele. Observe então essa tabela. Ela mostra, por exemplo, a tensão de contato, que é a diferença de potencial que a pessoa vai ter entre as duas mãos. E ela mostra também a resistência do corpo da pessoa conforme várias condições de umidade, para a pele seca sem suor, para a pele úmida, para a pele molhada e para a pele até imersa em água. E aí os devidos valores para cada uma dessas situações. Em qual das alternativas a seguir, um choque apresenta a maior chance de causar morte? A. Tensão entre as mãos 25 volts e pele seca sem suor. B. Tensão entre as mãos 50 volts e pele úmida. C. Tensão entre as mãos de 25 volts e pele molhada. D. Tensão entre as mãos 250 volts e pele seca sem suor. E E. Tensão entre as mãos superior a 250 volts e pele imersa em água. Para resolver essa questão, o ideal é que a gente comece com a primeira lei de Ohm para cada uma das alternativas. Alternativa A, U igual a RI. U, a DDP, vale 25 volts. R, a resistência, 5.000 ohms.
e vezes I, que é a corrente elétrica. Então nós achamos ali que I é igual a 0,005 amperes. Pela primeira tabela, o efeito fisiológico seria princípio de choque, uma dor tênue. Alternativa B, U igual a RI. O U é 50 volts, o R é 2.000 ohms, vezes I, que é a corrente elétrica. Então nós achamos agora I igual a 0,025 amperes. Pela tabela inicial, o efeito seria paralisia muscular, uma dor severa. Alternativa C, U igual a RI. U é 25 volts, o R é 1.000 ohms, vezes I, que é a corrente elétrica. Então o I vai dar 0,025 amperes, novamente, paralisia muscular, dor severa. Alternativa D, U igual a RI. U é 250 volts, a resistência R, 1.500 ohms, vezes I. Então o I, nesse caso, dá 0,167 ampere. Pela tabela inicial, isso seria fibrilação ventricular, com possível causa de morte. E a alternativa E, U igual a RI. U é 250 volts, o R é 200 ohms e vezes I. Portanto, o I vai ser maior do que 1,25 amperes. Queimaduras graves e não fatais. Pensando na tabela anterior, então, dá para perceber que quando a corrente está entre 0,1 e 0,2 amperes, que é o que aconteceu na alternativa D, é que existe o risco de morte. Então, alternativa D, a tensão entre as mãos, 250 volts, e a pele seca sem suor é a alternativa correta. Agora nós vamos para a nossa última questão, a questão 8, que relaciona os sentidos humanos ou os sentidos de animais às situações físicas. Ela fala assim, muitos animais possuem sentidos mais aguçados que os dos seres humanos, ou até mesmo sentidos extras. Observe alguns casos. Algumas espécies de ratos produzem urina e fezes que contêm substâncias que absorvem e depois emitem radiação ultravioleta, UV. Aves de rapina são capazes de enxergar esse tipo de radiação e conseguem identificar áreas de alta densidade desses ratos para concentrar seus esforços ali. Alguns pesquisadores queriam saber que tipo de sentido especial os tubarões e as raias possuíam. Para descobrir isso, eles ocultaram eletrodos na base de areia de um tanque de tubarões e aplicaram uma voltagem apropriada. O resultado? Assim que os tubarões se aproximavam dos eletrodos, ferozmente os atacavam. Elefantes e gado bovino são capazes de ouvir frequências infrassônicas, inaudível para o ser humano. Visto que frequências mais baixas propagam-se até mais longe, elefantes podem comunicar-se mesmo estando separados por distâncias de até 4 quilômetros. Dentro do corpo de abelhas e trutas, os cientistas encontraram cristais microscópicos de Fe3O4, mineral formado pelos óxidos de ferro 2 e 3. As células que contêm esses cristais são ligadas ao sistema nervoso desses animais, ajudando-os na orientação para a locomoção. Imagine um sistema de sonar mais sofisticado do que aqueles usados nos mais modernos submarinos. Agora pense que morcegos menores que a palma da sua mão possuem sistemas assim, permitindo-lhes identificar a distância, a velocidade e outras características dos objetos que os rodeiam. Entre os animais citados nas alternativas a seguir, quais possuem respectivamente sentidos que se utilizam de campos magnéticos e campos elétricos? A. Aves de rapina e gado bovino. B. Abelhas e tubarões. C. Ratos e trutas. D. Tubarões e morcegos. E. Abelhas e elefantes. Pelos diversos textos mencionados ali na questão, o que a gente pode identificar é o seguinte: as abelhas utilizam campos magnéticos. A orientação delas se dá pelo campo magnético da Terra e pela presença de magnetita, Fe3O4, em determinadas células do organismo da abelha. Já os tubarões utilizam campos elétricos. Eles percebem a presença de eletrodos em repouso. Então eles percebem os campos elétricos gerados por esses eletrodos. Assim, a alternativa correta é a alternativa B, abelhas e tubarões. Aí, pessoal, nessa aula o que a gente pôde perceber foi a importância que a eletricidade, os efeitos elétricos, magnéticos, eles têm aqui numa prova como a prova do Enem. Se pegarmos o histórico, desde 1998 até 2008, que foi ano passado, em todas as provas do Enem, sempre nós tivemos a presença de questões tratando de assuntos relacionados à eletricidade, principalmente no que se refere ao assunto energia. Tá bom? Aquele abraço para vocês, até a próxima.